Economia com ela, Juliana Rosa. Ontem a gente registrou em foto feita pela Lana Canepa, né? A nossa parceria. A Juliana Rosa, eu falava aqui que hoje tinha um compromisso com a gente de falar sobre o crescimento do PIB. Disse ela que teve o privilégio de fazer a primeira pergunta de um debate histórico, né, Juliana? Foi um momento importante para você, um momento importante para todo mundo e para essa nossa parceria, porque eu tive o privilégio de chamar você no debate, como eu chamo todas as manhãs aqui, aliás, todas as tardes, né, no começo do nosso almoço. Para mim é o meio, né, mas tem gente que já está na sobremesa, 12h44. E hoje, trazendo uma boa notícia, um crescimento importante, um dado importante de crescimento do PIB, eu queria te ouvir sobre o que significa e sobre o que isso projeta também, Juliana. A gente estava comentando ontem a responsabilidade de ter feito a primeira pergunta ali no debate histórico ali dos candidatos à presidência promovido no domingo, né, Oineg? E aí, só para o Fábio e a Débora, nosso ouvinte, que não está acompanhando aí os bastidores das redes sociais, aí a Lana foi e clicou, né? A gente estava dando um abraço, assim, comemorando, porque a gente está aqui no dia a dia duro aí, né, da cobertura, mas a gente tem a emoção de, como jornalista, né, poder ter a sorte de fazer o que a gente gosta, o que a gente acredita, né? Então é muito bom. E a gente está acompanhando os indicadores econômicos, Oneg, que foi minha pergunta até no debate, né? O número de hoje confirma mais uma vez que a gente tem notícias boas no curto prazo e que a preocupação é o quanto que esses números são sustentáveis, né? A partir de 2023. Então, o número de hoje, mais uma vez, surpreende para cima. A gente tem um PIB do segundo trimestre que cresce 1,2% no segundo trimestre em relação aos primeiros 3 meses do ano. E a previsão média do mercado financeiro era de crescimento em torno de 0,9%. Então, é um PIB que eu estava conversando com alguns economistas aqui até entrar agora para conversar com vocês, e todo mundo falava, olha, a gente pode dizer que é um PIBão. Então, até a média aqui, alguns até previam um pouco mais, mas na média a gente parece que é pouca diferença, mas a cada 0,1, né, como a gente conversa sempre, faz uma grande diferença em termos de geração de emprego, em termos de produção do país, de geração de riqueza. Então, realmente é um PIBão e que surpreende quando você olha por dentro dos números também. A composição desse PIBão também é positiva, porque às vezes é um PIBão que surpreende por um fator específico, mas é uma surpresa positiva que é disseminada. A gente tem a produção da indústria que vem maior do que o esperado, o consumo das famílias que cresce acima do previsto, o setor de serviços que vem forte. O setor de serviços é o que está impulsionando a economia nesse momento, porque é o setor que mais pesa na economia, o que mais gera emprego e o que mais sofreu na pandemia, porque é o setor que depende muito da circulação de pessoas, do contato físico, então turismo, restaurantes, bares, salão de beleza, e a reabertura da economia pós-pandemia é o que mais pesa, o que mais explica esse número positivo que foi divulgado hoje pelo IBGE. Mas não é só isso. Claro que o pós-pandemia é o que mais faz a economia crescer. Mas a gente tem também aqui dentro das explicações os estímulos do governo que impulsionaram essa recuperação, como a liberação do saque do FGTS de R$ 1.000, a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS, teve o Auxílio Brasil também, que foi aumentado de valor. Então, a gente tem um panorama positivo. E a própria economia internacional, a gente olha aqui por dentro dos dados, também estava muito forte e ajudou a economia brasileira. E agora para frente é que é a grande dúvida, que é a questão que a gente tem que colocar para os candidatos, né? Como é que sustenta, porque agora no terceiro TRI a gente ainda tem anabolizantes, que são as medidas do governo com o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, o Auxílio Brasil de R$ 600, só que a economia internacional está recuando, a inflação está muito pesada no bolso do brasileiro, embora a gente venha vendo aí os sinais de desaceleração,
mas o juro também está muito pesado, então a gente tem um contexto onde cada vez mais a perspectiva é de desaceleração, embora possamos, claro, ter surpresas positivas, e a surpresa positiva tem vindo do mercado de trabalho, que realmente tem vindo mais forte do que o previsto. Então, vamos seguir acompanhando aí e esperando, né, Oeneg, que os candidatos façam o dever de casa para sustentar uma economia brasileira com emprego, com inflação mais baixa, com um crescimento sustentado a partir de 2023. Agora, você sabe que, bom, o PIB brasileiro é uma coisa em torno de 1,5 trilhão de dólares, né? Então, 10%, 140 bilhões de dólares, 1%, 14 bilhões de dólares. O erro do 0,9 para 1,2 dá quase meio bilhão de dólares na economia a mais, num trimestre. Ou seja, é um bolo de dinheiro, dá 2,5 bilhões de reais a mais na economia brasileira. Esse é o errinho. Então, quando os críticos, no mercado financeiro está cheio de críticos das pesquisas de opinião pública, pesquisa eleitoral, dizem que é absurdo, eles erram. Esse errinho aqui é de 1/3. Em vez de crescer 0,9, cresceu 1,2, ou seja, 0,3 a mais sobre 0,9, é 33%. O dia que o Instituto de Pesquisa aparecer com uma margem de erro de 33%, ele fecha. Pois esses caras, eles estimavam 0,9 e deu 1,2, né, Juliana? Oi, Neg, você sabe que o que é interessante notar é que tem um erro que realmente está surpreendendo e que até os especialistas estão debruçados ainda para entender o que está acontecendo, é o mercado de trabalho, viu? São 15 milhões de brasileiros a mais no mercado de trabalho em cerca de 1 ano e meio. Ninguém poderia fazer essa conta. E aí, quando você vai conversar com os estudiosos, né, que dedicam a vida para entender os movimentos de trabalho no Brasil, eles próprios têm aqui uma série de evidências que ainda estão sendo feitos os estudos, né, ainda não estão concluídos. Um dos fatores que eu achei interessantes é o efeito da reforma trabalhista. Você sabe que a reforma trabalhista permitiu um avanço forte do emprego formal com carteira assinada. Isso é importante porque muita gente fala, olha, lembra na crise? A reforma trabalhista que tirou direitos, né, que olha só, a gente está vivendo um desemprego, não serviu para nada. É porque são reformas que demoram a fazer efeito, né? E o que vários economistas que têm se debruçado sobre os efeitos da reforma trabalhista têm visto é que a reforma trabalhista permite, por exemplo, trabalhos intermitentes, né? Então, a pessoa pode ser contratada agora com carteira assinada, o que não podia antes da reforma trabalhista, para trabalhar só fim de semana, por exemplo, em alguns tipos de trabalho como em clube, né, que às vezes só tem demanda fim de semana, num restaurante que só tem churrascaria, às vezes precisa daquele número maior de garçons em movimentos, né, de final de semana. Então, a pessoa pode ser contratada com carteira assinada, mas em situações só que não eram permitidas antes da reforma. Então, você tem um avanço de geração de vagas que, inclusive, responde para uma parte desse avanço de PIB. Então, a gente tem essa surpresa boa de mercado de trabalho, embora a renda seja menor, porque você trabalha 2, 3 vezes por semana, você tem um salário menor, né? Você tem um copo meio cheio, meio vazio, mas você tem emprego, você tem uma renda menor do brasileiro, mas você tem, por outro lado, a formalização, né, que garante que você tire férias, receba pelas férias, você tenha 13º, você tem todas as garantias, o FGTS, então tem algumas questões importantes aí de fortalecimento de trabalho, que eu acho que é um dado importante aí, recente aí da economia. Economia com ela, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, beijão. Valeu, beijão.